Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miriam. Miriam, em meio a todo o embate que nós estamos assistindo do governo com o Congresso Nacional, do Congresso Nacional com o governo, temos aí a discussão sobre a legislação ambiental pós-COP30, com possibilidade de derrubada dos vetos que o governo fez? Pois é, Milton, eu lembro que eu comentei com vocês que eu achava um erro deixar para depois da COP, como se depois que saíram as visitas a gente pode fazer o que quiser aqui. Isso já era um alerta. Agora tem outra complicação, que é, bom, como eu estou com raiva do governo, estou bravo com o governo, então eu vou fazer isso. A derrubada desses vetos será absolutamente lesivo aos interesses do país no sentido mais amplo da palavra. E eu sempre falei aqui, Milton, da perspectiva ambiental, falando com ambientalistas, especialistas do Ministério do Meio Ambiente, mas hoje eu queria começar falando da minha conversa com a Sociedade de Arqueologia Brasileira. Os arqueólogos acham que é uma tragédia a derrubada desses vetos. E eles dão um argumento, me mandaram uma nota muito pensada, eu conversei lá com eles, que é o seguinte, olha, se for derrubado o veto aquela autodeclaração, a LAC, né, que você fala, olha, aqui esse empreendimento é de pequeno e médio porte, eu não preciso de pedir licença, eu mesmo faço a minha licença. Eu me dou a licença sem a análise prévia. E tem também análise prévia não só dos órgãos ambientais, mas do IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico Brasileiro. Então, eles fazem dão um exemplo. Se a lei estivesse em vigor em 2011, o cais do Valongo não teria sido preservado, porque eles poderiam fazer a obra sem a análise dos arqueólogos, dos historiadores e do meio ambiente. Ali você fala, não, é um porto, não precisa aqui de meio ambiente, eu vou fazer uma reforma aqui nesse porto. Só que ao fazer isso, eles encontraram um patrimônio histórico de valor, assim, de valor incalculável, porque foi onde chegaram quase 1 milhão de escravizados. E ali tem a história viva do país. Então, o cais do Valongo não seria preservado. Porque eles poderiam encontrar uma pedra, não precisa chamar arqueólogo nem historiador, não precisa fazer nada, pode tocar o barco na perspectiva do empreendedor e não da perspectiva do país. Isso é só um exemplo. Eles dão vários outros exemplos do risco. Eles dizem o seguinte, que os sítios arqueológicos são responsáveis, são repositários insubstituíveis da memória nacional. E um dos riscos é a destruição dos sítios arqueológicos sem sequer avaliação, com essa flexibilização exagerada, descontrolada, esse desmonte. Eles acham que é um desmonte de 90 anos de patrimônio histórico do Brasil, de construção de uma legislação para preservação do patrimônio histórico. E ainda tem toda a nossa discussão, né, Cássia, sobre o problema ambiental embutido naqueles vetos. São 60 vetos, porque a lei era toda muito ruim. Havia proposta de que se vetasse integralmente. Mesmo assim, o presidente escolheu os pontos piores e vetou. É isso aí que pode ser derrubado hoje pelo Congresso Nacional. E pode-se continuar ainda a briga, né, Miriam? Depois, se houver, de fato, a derrubada desses vetos. E, enquanto isso, a gente fica com essa situação do ambiente, do meio ambiente, da sustentabilidade praticamente em suspenso, né? Pois é, mas enquanto está discutindo se for discutir na Justiça, enquanto isso está valendo, estará valendo se eles derrubarem os vetos, né? Então, eles têm coisas como, por exemplo, a lei tem coisas como, por exemplo, um CAR, né? Um Cadastro Ambiental Rural. Eu posso declarar que qualquer um de nós pode declarar que essa terra é minha.
Esse aí te dá um cadastro ambiental rural. Esse cadastro, ele só vai valer se ele for validado pelos órgãos, porque não pode ser eu dizer que sou dona de uma floresta nacional, de um parque nacional, de um patrimônio nacional. Eu não posso dizer, porque tem muito, como você sabe, muita grilagem no Brasil. Então, o CAR, em geral, é o começo, ele é apenas o começo do processo. E tem muito CAR falso, de gente que declara que é sua terra, que é pública. Então, só pode valer depois que foi validado pelos órgãos de fiscalização. Eles acabam com isso. O CAR passa a ser, ele já está valendo, mesmo quando ele está pendente dessa homologação e dessa validação, sabe? E tem vários outros pontos preocupantes, por exemplo, os artigos 43 e 44, que restringe a consulta prévia livre e informada às comunidades indígenas e quilombolas nas obras que foram feitas ali. Só as que estiverem já com a terra homologada. Mas para a homologação da terra, tem um longo processo de reconhecimento. Quando está nesse processo de reconhecimento, não pode, porque não pode, pela lei, se for derrubado esse veto, pode, se qualquer tiver quase para ser homologado, mas não foi homologado ainda, então eu posso fazer sem consulta prévia às comunidades locais. Enfim, é muita barbaridade que tem na lei, não dá para nesse comentário. Só queria agregar que é um risco ambiental grave, é um risco ao comércio do Brasil, porque seremos taxados em outros países, principalmente na Europa, com quem a gente está fazendo um acordo agora, em dezembro. E é um risco também ao patrimônio histórico e arqueológico nacional. Milton. Muito obrigado, Cássio. Miriam, e bom dia para você. Bom dia. Bom dia.